Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pira Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês para o dia 30 de setembro de 2025, último dia do mês, galera. Último dia do mês de setembro, para a gente começar o mês de outubro daquele jeito, com o pé direito, mês muito abençoado, se Deus quiser, tá? Então vamos estar começando aqui sem enrolação, porque a gente tem bastante jogos para essa terça-feira. Então não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição. Nosso grupo totalmente gratuito, o link também tá na descrição. Então, galera, não esquece, segue a gente lá e entra no nosso grupo grátis, o link tá aí na descrição. E para quem quiser mais, né, mais palpites, mais bilhetes, mais entradas, temos aí também os nossos trabalhos que a gente faz, tá? Então, para quem quiser estar participando, tem o nosso grupo VIP, tem a nossa mentoria, tem a nossa mentoria Premium também, o link tá na descrição. Me chama lá que eu te explico como que funciona, para você estar sabendo melhor aí como que funciona, para você também se aprofundar um pouco mais nesse mercado das apostas esportivas e também você ir pelo caminho certo, que claro, tem um caminho certo, tá? Vamos estar começando, galera, já por Cairate contra Real Madrid. Galera, jogo 1h45 da tarde, Real Madrid super favorito para esse jogo, né? Uma odd de 1.08, uma odd que é até difícil a gente trabalhar com essa odd, né? Porque realmente é uma odd muito baixa. Então, para a gente trabalhar nessa odd, a gente teria que buscar aí um Real Madrid para vencer no primeiro tempo, um Real Madrid para vencer ambas as partes. E galera, é provável que o Real vença o primeiro tempo, é provável que o Real faça que dê um amasso pelo que vem jogando, mesmo depois dessa derrota para o Atlético de Madrid, né? Não é o clássico, não é o clássico é Barcelona e Real Madrid, tá? Mas no clássico de Madrid, tá? Então, galera, a tendência é que o Real Madrid amasse o time do Cairate, o fraco time do Cairate, que já no seu primeiro jogo pela Champions League foi goleado pelo time do Sporting por 4-1. Tomou 4-1 do Sporting. E aqui, galera, o Real Madrid começou vencendo 2-1 o time do Marcelo com uma certa dificuldade, né, o time do Real Madrid, mas pra mim é jogo pro Real Madrid já vencer do primeiro tempo, tá? Pra mim quem vai pagar o pato dessa derrota por 5-2 para o Atlético de Madrid é o time do Cairate. Então, pra mim, vitória do Real já do primeiro tempo. Ó, quem quiser buscar, galera, o Mbappé para dar 2 chutes no gol, ou até mesmo cravar pelo menos um golzinho aí, ou até mais que isso, a tendência é que ele faça, porque o homem tá bem essa temporada, tá? Tá voando, tá fazendo gols, fez gol contra o time do Atlético de Madrid, tá? Então, para quem quiser buscar esse mercado a favor dele também, pode ser uma boa. Mas a tendência é que vai tá pagando muito baixo também a odd, tá? Mas a tendência é que também ele faça pelo menos 1 ou 2 gols, tá? Ou até mais. Então, quem quiser buscar esse mercado também é uma boa. Galera, como eu falei, é um jogo complicado, né? O Real Madrid, por conta das odds, né? O 2,5 pode ser uma boa também, mas temos que buscar no ao vivo, tá? Para ter mais valor essa odd, tá bom? Próximo jogo a gente vai aqui para Atalanta e Clube Bruges. Esse jogo que é 1h45 da tarde, o Bruges que já começou bem demais, né? Jogando dentro de casa na Champions League, ele fez 4-5-1, deixa eu ver. 4-1 no time do Mônaco, tá? O Mônaco era favorito para esse jogo, tá? E o time da Atalanta começou perdendo pro time do PSG por 4-0, né? Normal, o PSG é um time muito forte, um time muito bem montado, muito bem treinado. Atalanta, eu gosto, mas saiu o principal da Atalanta, que é o Gasperini, né, que foi para Roma. Então, o principal da Roma era o treinador, na minha opinião. Claro que os jogadores são muito importantes, mas se não tiver quem comanda eles, que se não tiver quem treine esse time, né? Quem faça esse time jogar, galera, não joga, tá? Então o time da Atalanta é um time bom, deu muito trabalho para a Juventus aí no final de semana, empatou 1-1 com a Juve. Eu não vou ficar nesse mercado de resultados, tá? Não vou ficar. Para mim o Bruges pode surpreender, time chato, tá? Um time que às vezes na Bélgica a gente vê cada tropeço do Bruges aí, se eu não me engano foi na sexta-feira que ele perdeu, empatou ou até perdeu. Para um time bem mais fraco que ele, né, jogando dentro de casa, eu acho que ele empatou. Deixa eu ver aqui, empatou 5-5, não, mas aí depois ele jogou no final de semana, tá? Foi no meio da semana passada que eu lembro desse jogo 5-5 e depois ganhou de 2-1. É um time bom, tá? Um time bom, um time chato, costuma ser mais forte dentro de casa, mas pra mim, galera, jogo pra over 1,5, tá? Gosto desse over 1,5, não duvido de um jogo até pra mais. Um jogo pra gente ver se é umas marcas, não duvido desse 2,5 também. Até pra mim a Atalanta é favorito, mas como eu falei, esse Bruges pode surpreender. Então, galera, eu vou ficar de fora do mercado de resultados, tá? Uma odd mais alta para Atalanta, dá para buscar alguma coisa. Próximo jogo a gente tem aqui Chelsea e Benfica. Galera, jogo 4 horas da tarde, aqui temos um favorito, né? O Chelsea, pela fase do Benfica. Galera, eu falei aqui, se eu não me engano,
no começo da temporada, que o Benfica não estava um time tão forte assim, pelas peças que contratou, né? Então, acho que se a gente for ver o elenco do Benfica, galera, não tá um elenco forte, né? Tem o Richard Rios, mas mesmo assim, tem o Richard Rios e quem mais? O Plavlidis lá, né? Plavlidis, que é o centroavante grego lá, mas é difícil. O time do Benfica não tá bem, precisa contratar. Mourinho já exigiu bastante contratação, e o Chelsea é um time muito forte, mas é um time muito forte que, galera, não é confiável, né? Não é confiável. A gente confiou no Chelsea no final de semana, né? Buscar algo a favor do Chelsea, uma vitória do Chelsea, dupla chance do Chelsea contra o Brighton. O Chelsea, que é muito forte dentro de casa, com um time muito forte, tava sem Palmer, mas ainda é um time muito forte, acabou perdendo, tá? Mas por quê? Por conta de uma expulsão que teve, tá? O jogador do Chelsea foi expulso, aí ali o time do Chelsea tomou um empate, tomou uma virada por 3-1. O Chelsea é um time muito puxado para gols. Mas eu não gosto desse time do Chelsea, porque eu vou em gols e não sai gols. Eu vou no mercado de resultados, o Chelsea perde. É um time muito complicado. Mas pela fase do Benfica, o Chelsea não perde esse jogo. E aqui é Champions League, não pode brincar, tá? Então, empate nulo do Chelsea eu gosto. Vou de novo, hein? Tomara que não tenha mais uma expulsão, porque parece que todo jogo tem um louco aí do Chelsea que é expulso. Mas acredito que nesse jogo não, né? Não sei, tudo pode acontecer, é futebol, uma expulsão atrapalha demais o jogo, né? Eu gosto de buscar algo a favor do Chelsea, mas galera, no ao vivo, uma vitória seca só buscaria, tá? Não vai com os olhos fechados pela fase do Benfica, tá? O Chelsea é mais time, é muito mais time que o time do Benfica, joga muito mais o time do Benfica, mas tem que tomar cuidado porque o Chelsea, como eu falei, não é um time confiável. Um jogo para pelo menos 2 gols, para mim é um dos melhores cenários aqui para esse jogo, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Pafos e Bayern de Munique, é sem enrolação, né? O Pafos não é um time bobo, mas é o Bayern de Munique, tá voando, galera, que amassa o Bayern de Munique, que pega as equipes que tá fazendo aí de 3 ou mais gols todos os jogos, tá? Então o Bayern de Munique tá um time, vem um time muito forte para essa temporada, como eu já falei que Luiz Dias encaixou como uma luva nesse time, tá? É vitória do Bayern com over 1,5, deixa eu ver quanto que tá, a odd muito baixa, nem 1,20 eu acho que vai dar essa odd. É jogo para buscar já a vitória do Bayern no primeiro tempo, tá? Quando joga dentro de casa, ele tá começando a amassar já no primeiro tempo. Aqui é fora de casa, pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade. Então quem conseguir pegar no ao vivo essa vitória do Bayern no primeiro tempo é melhor, tá? Mas agora no jogo para 2,5, com esse ataque do Bayern, que tá com uma média muito alta de gols, e pega um time mais fraco, que é o time do Pafos, galera, é jogo pro Bayern de Munique aqui amassar, tá? Ó, o Pafos com certeza vai vir fechadinho, porque sabe que o time do Bayern de Munique vai pressionar muito, então quem quiser buscar cantos também, é outro mercado que tá batendo bastante no time do Bayern de Munique já do primeiro tempo. Tendência que o Pafos venha fechado e o Bayern pressiona, então a tendência é que saia bastante cantos, ou se sair um gol muito rápido, prejudica os cantos, tá? Então toma cuidado com isso também. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Inter de Milão e Slavia Praga. Esse jogo que é 4 horas da tarde, galera, vitória da Inter. Parece que a Inter começou a se reencontrar com a vitória, né? Vem de grandes resultados aí, né? O time da Inter de Milão. Ó, os últimos jogos, a Inter venceu aqui o time do Ajax, né? Estava perdendo, perdeu o Baju, perdeu o Udinese, aí venceu o Ajax, venceu o Sassuolo e venceu o Cagliari fora de casa, tá? Já o time do Slavia Praga, o time mais fraco, né? Então, pra mim, galera, é vitória sim da Inter de Milão, favorita dentro de casa, gosto da vitória da Inter, gosto da Inter vencendo bem, tá? Pelo menos a Inter vencendo com 2 gols de diferença, eu acredito, tá? Eu também gosto aqui de buscar essa vitória da Inter com over 1,5, tá? Próximo jogo, temos aqui, galera, Bodo Glimt e Tottenham. Esse jogo 4 horas da tarde, já tivemos esse jogo aqui pela Europa League, tá? Na temporada passada. Ó, foi 2-0 para o time do Tottenham na casa do Bodo Glimt e 3-1 para o Tottenham na casa do Tottenham, tá? Galera, jogo para mim que o Tottenham não perde, tá? Bodo Glimt dentro de casa é um time muito chato, mas o Tottenham já se mostrou pela Europa League não faz muito tempo que é um time mais forte, e nessa temporada vem mais forte o time do Tottenham, tá? Então para mim dupla chance, Tottenham ou empate eu gosto, até mesmo 2 gols eu gosto para esse jogo aqui, tá? Mas para mim o Tottenham não perde, mas como é o Tottenham, quem quiser ficar com o mercado de pelo menos 2 gols é melhor, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui o time do Galatasaray contra o Liverpool, jogo 4 horas da tarde. Galera, a Galatasaray estreou muito mal, né, aqui na Champions League, tomando, se eu não me engano, 5-1 do time do Frankfurt. Foi na casa do Frankfurt, tomou 5-1 do Frankfurt. O Liverpool estreou vencendo com muita dificuldade o time do Atlético de Madrid, né? Mas o Atlético de Madrid é um time muito chato, sabe jogar esses tipos de jogos, tá? Champions League, jogos de Copa, o Atlético de Madrid é muito chato.
Pra mim, galera, vitória do Liverpool, tá? Porque é um time muito mais forte, tem um elenco muito mais forte, tropeçou no final de semana e vem mordido para esse jogo contra o Galatasaray, tá? Então o Liverpool aí perdeu pro Crystal Palace no final de semana, no último lance do jogo tomou o segundo gol, tava empatando e vem mordido contra o Galatasaray. Pra mim, vitória do Liverpool, tá? Não tem como, também é um jogo pra gols, tá? Tendência que o Liverpool amassa esse time do Galatasaray. É um time bom lá na Turquia, mas quando enfrenta essas outras grandes equipes, não dá, galera, não dá, tá? Então pra mim também é um jogo pra over 1,5, também é uma boa, não duvide o jogo até pra mais, um 2,5. Eu acredito nesse ambas marcas, mas eu não vou buscar, porque o ataque do... É bom o ataque do Galatasaray e joga dentro de casa, pode marcar sim, tá? Pode marcar sim, mas tendência que o Liverpool amassa nesse jogo, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Marselha e Ajax, jogo 4 horas da tarde. Marselha dentro de casa é muito forte, né? A gente tem uma vitória recente aí de Marselha contra um grande time que é o PSG, né? Por 1-0, mas é um clássico, então tudo ali poderia ter acontecido, né? Ainda mais o PSG estava sem grandes peças, mas quebrou um jejum muito grande, tá? Se eu não me engano, desde 2013, se eu não estiver enganado, não venci o PSG. Se eu não estiver enganado, é isso, tá? Galera, vem para um jogo contra o Ajax, um Ajax que estreou perdendo contra o time da Inter de Milão, né? Dá para entender, a Inter é um time muito forte, sabe jogar Champions League, também o Marselha perdeu para o Real Madrid. Para mim, jogo para 2 gols, eu tô achando uma odd muito baixa pro Marselha, tá? Ainda mais por ser Champions League, e não é um time tão confiável assim, tá? Então, quem quiser buscar no ao vivo algo a favor do Marselha, uma odd mais alta, é bem melhor, mas eu gosto de 2 gols pro jogo aqui, não duvide um jogo para mais, tá? Próximo jogo a gente tem aqui, para encerrar, aqui é Champions League, Atlético de Madrid e Eintracht Frankfurt. Jogo 4 horas da tarde. Galera, esse jogo tem tudo para ser um jogo muito over, é um jogo muito aberto. Pelo que o Atlético de Madrid vem jogando, e o Atlético de Madrid não vai vir recuado para esse jogo. O time do Frankfurt é um time que joga para cima também. Então, o primeiro mercado que eu quero buscar, over 1,5, tá? Gosto muito para esse jogo. Frankfurt vende um 5-1 para cima do Galatasaray e o Atlético de Madrid um 3-2 contra o time do Liverpool, tá? Então para mim jogo para over 1,5, não duvido desse ambas marcas. O Atlético de Madrid é aquele time que sabe jogar contra as grandes equipes. Parece que quando pega equipes menores ele não consegue jogar, tá? Então eu não duvido que ele se complique muito nesse jogo. Para mim é favorito o Atlético de Madrid, mas vai descomplicar muito. Frankfurt vem numa fase boa, então eu vou ficar de fora desse mercado aqui de resultados, tá bom? Vamos pro próximo e último jogo, que não é mais por Champions League, agora Brasileirão Série A, jogo entre Atlético Mineiro e Juventude, jogo 9h30 da noite. Galera, o Atlético vem numa vitória muito boa. Se a gente for ver, muito boa, porque venceu o Mirassol que vinha numa fase muito boa e com 1 a menos, desde o primeiro tempo. Tá, então conseguiu segurar esse resultado, né? Fez 1-0 no primeiro tempo, conseguiu segurar o resultado e venceu o jogo. Para mim não perde pro Juventude, tá? Para mim não perde pro Juventude. Gosto desse empate anula do Atlético Mineiro, tá? Atlético Mineiro, empate anula. O Atlético foi eliminado não, tá na Sul-Americana. Acredito que é por lá que ele vai tentar, né, uma classificação para Libertadores, tá? E pode conseguir, ainda mais que o Fluminense saiu. Então o Atlético pode conseguir. Mas o foco dele nessa semana é Brasileirão, então dá para pontuar aqui e dá para se distanciar da zona de rebaixamento aqui, então precisa pontuar. Pega um time que está na zona de rebaixamento, que é o Juventude. Galera, Atlético na frente, tá? Atlético abrindo o placar, na frente do placar, e eu buscaria mais gols, porque o Juventude está na zona de rebaixamento, vai se expor, vai para cima, tá? Então a tendência é que ou o Atlético faça mais, ou o Juventude consiga até um empate. Mas para mim, gosto de cenário a favor do Atlético. Queria uma odd mais alta? Queria, mas o mercado tá dando uma odd baixa, né? Porque realmente o Juventude é um time que tá mal. Mas é isso, galera. Encerrando os palpites, o vídeo ficou longo, com bastante jogos. Quarta-feira temos mais jogos ainda. Então vamos, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.